E aí pessoal, meu nome é William Grazel, eu estou aqui para falar um pouquinho de Angular 2 e TypeScript na terra do inimigo aqui, que eu ouvi falar que essa empresa o pessoal só usa React, é tudo pessoal fanboy, então eu estou aqui para fazer um oba-oba, minha caráter. Como eu disse, meu nome é William, sou desenvolvedor web, trabalho com web já há mais de 10 anos. Não trabalho só com Angular 2, já comecei a trabalhar com Backbone quando esse negócio era tudo novidade. Já trabalhei um ano com React, tá? Então não tô aqui falar, oh meu Deus, né? Já trabalhei com uns projetos grandes React e voltei a trabalhar com Angular agora que lançou o Angular 2, comecei a brincar de novo. Ainda não coloquei nada em produção, antes que vocês me perguntem, tá? Não fiz nada em produção ainda grande em Angular 2, só brinquei com várias coisas aí, tem várias coisas no meu GitHub aí se vocês forem dar uma olhada. Mas vamos lá, quem sabe a gente consegue brincar. Eu não sou GDE, não sou DG, não sou pago pelo Google, tá? Nada do tipo, mas eu tô forte na comunidade aí, falando não só de Angular, mas de programação funcional, reativa, várias coisas, e tô na organização do Angular SP, que é um dos maiores meetups que a gente tem aqui sobre Angular e sobre web no geral. Quem quiser lá, a gente vai ter um meetup, o próximo vai ser na Microsoft, para mais de 100 pessoas, bacana, então, e a gente fala sobre qualquer coisa lá, a gente não fala só sobre Angular, qualquer coisa de web, JavaScript, qualquer coisa que for ajudar a comunidade como um todo, o pessoal pode submeter, tá? Então fiquem à vontade. Quem quiser participar lá, tanto assistindo como participando, palestrando mesmo. Então vamos lá, bom, não preciso entrar muito aqui, né, acho que todo mundo já sabe o que é Angular, não preciso ficar criando muito nisso, mas ele foi criado em 2009 pelo Michael Henry, pelo Google, mas ele só foi lançado a público mesmo em 2010, quase que ao mesmo tempo que o Backbone, só para ter uma noção de tempo, né, e o Ember foi lançado em 2011, um ano depois, React foi lançado 2 anos depois, em 2013, apesar do ano do React ter sido 2015, né, só alguns anos depois. E tá, Angular em números, né? Só para você ter uma ideia, isso daqui já faz alguns meses, né, que eu tirei isso daqui, mas só para ter uma ideia que tanto Angular como React, os dois caras estão crescendo bastante na busca no Google, em uso da comunidade, ou seja, ninguém está aqui para matar ninguém, os dois caras estão crescendo bastante e eu particularmente acho isso ótimo. Eu acho que quanto mais players bons, frameworks bons a gente tiver no mercado competindo junto para que toda a comunidade cresça como um todo, um roubando as boas ideias dos outros e incrementando tudo mais, maravilhoso. Então para mim eu acho que esse negócio de não sei o que, vai matar não sei o que lá, não sei o que, é melhor. Cara, eu espero que todos os frameworks que a gente esteja sejam muito bons e melhore para todo mundo. E um pouquinho de número também, né, só para vocês verem as estatísticas do GitHub. A gente tem aqui dos repositórios que mais tem contribuições da comunidade. A gente tem o Angular 2 aqui, o Angular Material entre os top 10 aqui. E o Angular, ele tá no top 5 de organizações com mais contribuições open source do GitHub, acima do resto do próprio Google, né? Vocês têm uma ideia de como eles estão participando, como tem código deles lá sendo desenvolvido o tempo todo, tanto pela comunidade, tanto por core committers deles. E até estranho, né? Vocês podem ver que a Microsoft está em primeiro lugar aqui nas contribuições open source, né? Apesar que se você juntar as organizações do Google e do Angular, né, que é do Google, no final das contas você vai ter mais contribuições que a própria Microsoft, né? Mas é algo interessante. Para quem tem um negócio muito antigo que o pessoal fala, que o Angular ele é uma ferramenta só para POCs, que ele foi criado pelo Google só para fazer dashboards e coisas do tipo, para fazer coisas rápidas e não para fazer aplicações reais. Cara, isso é uma grande mentira, já tem mais de 30 aplicações grandes, como o Google Cloud Platform, Google Analytics e vários outros caras internos do Google, aplicações pesadíssimas, feitas em Angular 1 e agora sendo migradas para Angular 2, então não são só POCzinhas, não são só dashboards, são aplicações somente grandes, são cases que dão feedback pro próprio pessoal do Angular do que tá bom, o que não tá, o que não tá escalando, o que tá escalando. Então, bora lá. Então o que aconteceu, né? A web mudou como nunca desde 2009, quando o Angular 1 foi lançado, né? Coisas que a gente não tinha antes. A gente não tinha Web Component, a gente não tinha Shadow DOM, a gente não tinha ECMAScript 6, a gente não tinha Web Workers, Service Workers, Mobile Apps, esse negócio não existia. E daí chegou um momento lá pelo 2014 que eles viram que ou eles iam ter que fazer um breaking changes gigantesca da API original do Angular 1, ou talvez fosse melhor recomeçar do zero, já que eles vão quebrar tudo mesmo, realmente escreve tudo do zero, mantém apenas alguns conceitos básicos. E foi isso que eles fizeram. Em 2014 eles começaram a desenvolver o Angular 2 e 2016 agora terminou.
E Angular 2, gente, não se assustem, vocês, quem não ouviu falar, logo mais vai ouvir falar de Angular 3. Tá? Não se assuste, eles não vão reescrever tudo do zero de novo, eles não ficaram malucos. Acontece que a partir de agora eles vão começar a usar o versionamento semântico de verdade. Ou seja, coisa que pouca gente da comunidade de open source no geral, falha muito em usar sem ver de verdade. Porque no sem ver original, qualquer breaking change que você tem que mudar um número maior. Então, por exemplo, você não poderia ir para qualquer breaking change que tivesse a partir de agora na API do Angular 2, para usar o sem ver de verdade, eles vão ter que ir para o Angular 3. Isso vai acontecer. Eles vão segurar todos os breaking changes na API, por mais pequenininha que seja, se eu não me engano, de 6 em 6 meses. E de 6 em 6 meses eles vão mudar a major version para uma versão maior, onde eles vão colocar as breaking changes. Tudo que tiver estável na API, eles não vão quebrar de uma hora para outra, ter breaking change de uma hora para outra. Eles vão primeiro marcar como deprecated, e daí na próxima versão eles vão tirar. Então, por exemplo, coisas que já tiverem marcado na API, na documentação da API como estável hoje, se eles forem tirar, na próxima versão do Angular 3 vai estar marcado como deprecated, e daí depois na outra, no 4, eles vão tirar. Então é esse o caminho que vocês vão ver. Então vai ter no mínimo 2 versões por ano de Angular sendo lançada a partir de agora, tá? Não estão reescrevendo tudo, não se assustem. E daí, bom, isso daqui é um comparativozinho que o pessoal do Meteor fez. Não quero me ater isso daqui. Qualquer comparação de performance ou coisa do tipo é um negócio que a gente pode acabar caindo em um framework. Dependendo do que você comparar, um framework vai ser melhor que o outro aqui, ali e tal. O objetivo não é falar que Angular é melhor que React ou qualquer coisa do tipo, mas isso foi um estudo bacana que o pessoal do Meteor fez, comparando performance entre os frameworks front-ends que eles tinham no mercado na época que eles fizeram isso, que o Angular 2 ainda estava em alpha, não estava nem em beta, e só para vocês terem uma noção de por que eles resolveram reescrever tudo e por que está melhor, né? O que está melhor? Vocês podem ver que aqui o cara que demorou mais que todos para criar aqui essa quantidade de DOMs, né? Aqui é nodos de DOM que foi criado e aqui o tempo que demorou para ser criado, né? Você pode ver que o Angular 1 ele tá o pior de todos aqui, né? Ele demorou mais que todos os outros caras. O Blaze, que é o framework deles interno que o Meteor usa até então para fazer a parte front-end, se você não quiser usar nenhuma outra especialização, ele por si só já está bem melhor que o Angular 1, né? O React está aqui com quase menos de 1/3 da velocidade de tempo que o Angular 1. E o Angular 2 aqui está bem melhor, né? Ainda no seu tempo de alpha. É claro, se for medir outras questões de performance, talvez o React bata, talvez o Ember bata, talvez sim, mas é uma das coisas que você pode comparar. E outra medida de performance que eles fizeram é a de atualização de Doom. Esse cara aqui depois que os nódulos de Doom já foram criados, os nós de Doom já foram criados, ele vai atualizar todos esses caras, né? E daí o comportamento que a gente teve aqui foi até meio estranho, porque o Angular 1, por exemplo, ele começou bem e daí depois deu uma disparada doida. O Blaze, que ele foi feito justamente para ter essa ideia de real time no Meteor, né? Ele se manteve estável a maior parte do tempo, e o React começou, né? Daí deu uma subida, diminuiu, um negócio meio instável aqui, meio estranho, né? Claro, talvez já tenham até melhorado daqui agora nas próximas versões, né? 0.3 aqui o React já evoluiu bastante também. E o Angular 2 aqui, vocês podem ver que ele mal aparece na linha, né? Você quase não vê, dependendo da situação. Bom, é isso que eles quiseram fazer com o Angular 2. Eles quiseram realmente pegar todas as coisas novas e aplicar de uma forma que eles pudessem evoluir. Agora, shut up and show me the code, né? TypeScript, que negócio é esse, né? Meu Deus, a Google ficou doida, se casou com a Microsoft, tá usando esse treco doido. O que é isso, né? O que é? Bom, TypeScript é apenas um projeto open source criado pela própria Microsoft, tá? Open Source e Microsoft, como vocês viram naquele gráfico lá, quem não está acostumado com essas duas palavras na mesma frase está meio desatualizado, tá? E nada mais é do que apenas um transpiler de JavaScript de S6 e S7 e as próximas versões, né? 2015, 2016 e as próximas versões. Ele não é uma linguagem nova, ele apenas está querendo trazer todas as coisas do ECMAScript de 2015, 2016 e das próximas versões para hoje. Ele é apenas um transpiler, tá? Todas as coisas que o TypeScript traz de novo, que ainda não tem no JavaScript, como tipagem, interfaces e tudo mais, são coisas que já têm submissões para entrar nas próximas versões de JavaScript. Talvez não seja exatamente a mesma versão, o mesmo tipo de tipagem, talvez até amadurecer mude um pouco, tem alguma breaking change nesse sentido, mas já tem submissão e ele simplesmente está tentando trazer essas coisas do futuro, que talvez ainda demore vários anos para chegar, para você usar hoje.
Tá? E, como eu disse, ele é focado em tipos, interfaces, ferramentas assíncronas, como a Sync-Await, que agora já está maduro, né, para entrar na próxima versão do ECMAScript, mas ele já tem, desde a primeira versão do TypeScript, já tinha a Sync-Await nessa mesma interface que a gente está começando a utilizar hoje, o JavaScript puro. Todas essas features, elas são estritamente opcionais. Ah, não quero usar tipagem, não usa. Ah, não quero usar interfaces, não usa. Você pode escrever ECMAScript 5 puro, JavaScript vanilla puro, porque todo JavaScript válido tem que ser um TypeScript válido. Isso é uma premissa da Microsoft. Essa premissa tem que continuar sendo verdadeira para sempre. Tá? Você pode simplesmente, por exemplo, usar o compilador do TypeScript para validar o seu código de ECMAScript 5, por exemplo, e fazer inferência de tipos, se você quiser, sem nem precisar escrever qualquer coisa além de um JavaScript vanilla. Né? E o que o pessoal do TypeScript fala é que eles prometem se manter fiel ao futuro do ECMAScript, ou seja, se uma dessas submissões de tipagem, por exemplo, que está aí, que entrar no JavaScript for diferente da tipagem do TypeScript, eles vão ter que fazer a breaking changes para converter para essa nova e vai ter um caminho de migração aí, tá? E daí talvez esse caminho de migração aí seja um pouco chato, não sei, só que eles vão se manter fiel ao JavaScript. Isso que é uma das premissas, são as duas premissas básicas do projeto. E o principal do TypeScript, mas por que no final das contas eu vou usar isso? O foco deles é no ferramental e no refactoring de grandes aplicações. Então, por exemplo, tem esse GIF aqui é apenas um exemplo, que você tem uma função, por exemplo, que você está falando que ela recebe uma string, se você não passar nada, ela vai reclamar. Se você passar alguma coisa que não seja uma string, que seja um número, ele também vai reclamar. E isso daqui é uma análise estática que o próprio IDE está fazendo antes mesmo de você salvar seu código. A sua ferramental, seja o Visual Studio Code, seja o Vim, que tem plugin para TypeScript, seja qualquer coisa, pode te dar uma ajuda em tempo real muito melhor para você com essa análise estática que o TypeScript proporciona. E tanto para análise dessa forma, como para refactoring. Se você sabe aonde cada um dos lugares que uma determinada classe, um determinado modelo, uma determinada função está sendo utilizada, todos os lugares, você consegue fazer um refactoring muito mais fácil, se você souber todos os tipos, todos os atributos. Qualquer IDE pode te dar um suporte muito melhor do que você ter que ficar mexendo com expressão regular doida aí, ficando quebrando a cabeça. Quem participou de projetos realmente grandes, de mais de um ano, muito provavelmente já bateu com isso e sabe o problema que isso é e como a gente pode se beneficiar disso. E você nem precisa tipar o seu código, como eu estava falando. Você pode usar o TypeScript para compilar seu ECMAScript 5 puro. Mas por que você vai fazer isso, né? Porque você tem bindings de todas as bibliotecas famosas da comunidade, como jQuery, vários caras desse tipo, Lodash, Underscore. Todos os tipos deles, por mais que eles não sejam escritos em TypeScript, você tem bindings para esses caras, onde você escrevendo em JavaScript mesmo, mas compilando pelo TypeScript, ele vai falar, essa função do Lodash que você está usando, você está passando o parâmetro errado para ela está recebendo tal coisa. Ou se você quiser ver aquela listinha de todas as sobreposições de tipos de parâmetros que você pode enviar para a mesma função, ele pode te dar aquilo. Então, mesmo se você não usar TypeScript em si, né, mas ainda usar o compilador com esses bindings para as libs que você está usando, você ainda pode se beneficiar se você achar que vale a pena, tá? E o Google tá sozinho? Não, cara, se vocês olharem nas páginas de amigos aí do TypeScript, vocês vão ver que tem vários caras lá, muito bons, lá, muito grandes, famosos, próximos do TypeScript de uma maneira ou de outra, seja reescrevendo o framework inteiro, como o Angular 2.6, ou estando próximo, dando suporte de uma maneira ou de outra. Sou obrigado a usar TypeScript para escrever Angular 2? Não, absolutamente não. Você pode usar as APIs do Angular 2 e eu vou mostrar exemplos de código disso para vocês. Usando Babel, tipo, todas as coisas que dão suporte a annotations e as coisas principais que o Angular 2 está sugerindo que você use. Como eu disse, porque esses caras têm suporte a isso. Mas você ainda pode escrever no bom e velho ECMAScript 5 puro, sem transpilador nenhum, e você vai ter uma API fluente, que eu vou mostrar como exemplo para vocês, muito parecida com a do Angular 1, se você ainda não quiser escrever na sintaxe mais nova. Então, beleza. Essa daqui é a arquitetura base do Angular 2. Claro, tem mais coisas além desses caras? Tem. Mas isso é a base se você quiser entender o fluxo principal da sua app. Então, você vai ter seus componentes. Componentes agora é a ideia principal dentro do ciclo de vida do Angular 2. Componentes já surgiu na API do Angular 5, né? Sim. 1.5, mas ele surgiu apenas como uma alternativa. No Angular 2 ele é central, ele é a base da sua aplicação de Angular 2, e onde ele é apenas um JavaScript puro que tem metadados que vão interligar ele com o seu template.
E o seu template não está diretamente relacionado com o seu componente, que é JavaScript puro. E você tem os bindings que são feitos através desse metadado. E você tem ainda diretivas, que é um conceito que não é exatamente o mesmo de diretivas do Angular 1, mas você ainda tem esse conceito aqui, só que eles vão se relacionar diretamente com o template, eu vou explicar isso logo mais, e você vai ter os seus serviços que vão ser injetados em qualquer lugar, não apenas nos componentes, como dá a entender nessa imagem, né? Mas qualquer lugar da sua aplicação que você precisa de serviços sendo injetados, eles vão ser injetados, né? Ainda temos um sistema de injeção de dependência melhorado ainda, melhor que do Angular 1 original. Então, componentes, né? Como eu falei, são a base do Angular 2. Eles são como se fossem diretivas, né, do Angular 1, que tem uma interface com o usuário através de um template. E eles contêm toda a lógica de interação com o usuário, tá? Toda a lógica de interação com o usuário é componente, não é diretiva. Vou explicar para vocês. Todos os componentes eles são criados, atualizados e destruídos pelo Angular, automaticamente pelo Angular, conforme a interação com o usuário. Você não vai construir, instanciar um componente, atualizar, deletar, não. Isso é gerenciado pelo próprio Angular, ele faz tudo isso para você. E ele contém métodos de hooks, né, de rastreios, para você fazer alguma coisa no ciclo de vida. Se você precisar fazer alguma coisa mais específica, você pode fazer isso. Então, código, né? Primeiro código que eu estou mostrando para vocês. Nem sei quanto tempo eu tô aqui, a gente não coloquei no... Pode ficar à vontade. Vamos lá. 16 minutos. Ótimo, tem esse reloginho aqui. Então, o primeiro código que eu estou mostrando para vocês, né? Isso daqui seria o mínimo de código que você precisaria para fazer um componente em Angular 2 usando a sintaxe mais nova. Como vocês podem ver aqui em cima, esse exemplo é com TypeScript, né? Eu estou importando um annotation de componentes de input do core do Angular. E aqui eu tenho uma classe em ECMAScript 6 puro. Não gosto de classe, eu acho que Banana Gorilla Problem, não gosto de classes e são do mal e não quero usar classe. Isso daqui é apenas um syntax para uma função pura. Você pode usar uma função pura aqui se você quiser, não precisa usar class. Mas a grande ideia isso daqui é JavaScript puro e o Angular só vai se meter no meio do seu código com o meio desses annotations para ele saber quais dos atributos do seu cara são inputs e se esse cara é um componente, se ele é uma diretiva ou alguma coisa, isso daqui são os metadados. Esses caras vão apenas colocar informações adicionais na sua classe de JavaScript puro, nada além disso. Ou seja, se você quiser fazer testes unitários nesse cara aqui sem precisar subir o framework todo, testando unitariamente a sua própria classe de JavaScript, você pode, você não precisa, ele não está vinculado diretamente ao framework. São apenas metadados para que quando ele for usado pelo framework, ele saiba o que ele tem que fazer com isso daqui. Tá? A mesma coisa desse exemplo com o JavaScript puro, como vocês podem ver, tem uma API fluente muito parecida com a do Angular 1, onde você vai ter um objetozinho global que você vai expor lá, você vai pegar o core dele, vai colocar o componente, um ponto class. Esse cara aqui vai simular o comportamento de classes do ECMAScript 6 para você se você quiser, mas você também não é obrigado a usar esses caras, pode trabalhar com funções puras. E basicamente a mesma coisa, você vai ter todo o suporte uma API fluente para fazer todas as coisas com o ECMAScript 5, se você quiser ser triste e infeliz. E vamos lá, diretivas. Qual que é a diferença, né? Diretivas são objetos de manipulação dinâmica de template que não tem o seu próprio template, ele manipula o template dos outros e ele não tem uma interação direta com o usuário. Tá? Então, o que esses caras fazem? Toda vez que você quiser manipular alguma coisa, por exemplo, de estilo, injetar coisa no template original através de uma diretiva, ou qualquer coisa que não seja, não tenha um comportamento direto com o usuário, é uma diretiva. Esse cara vai sempre utilizar APIs direta do Angular, ele não vai ter um template próprio, ele não vai ter um arquivo de template simulando HTML como os componentes têm. Tá? E tem diretivas de dois sabores no Angular 2, que são as estruturais, que alteram layout, adicionando e removendo, substituindo porções, como o próprio ngIf e ngFor, que são dois principais exemplos de diretivas estruturais. Se você quiser fazer, por exemplo, um ngUnless, que seria o contrário do ngIf, ele vai ser uma diretiva estrutural, ela não vai ser um componente. E um atributo, por exemplo, as diretivas de atributos são as que modificam a aparência ou o comportamento de um outro elemento, como por exemplo um ngModel, um ngClass, um ngStyle, coisas do tipo. Então, um exemplo só de diretiva, não se apeguem à implementação disso daqui, mas daqui é basicamente como ficaria um IONless, um ngUnless, né? O contrário do ngIf.
Vocês podem ver que eu estou importando as diretivas e o input aqui do core, e eu estou importando esses carinhas que eu não vou explicar detalhes da API deles, mas que são do core do Angular para manipulação de template. E daí você vai marcar o cara como diretiva, vai falar qual que é o seletor dele, e aí a partir daqui é JavaScript puro. Aqui vocês já começam a ver a injeção de dependência do Angular 2, que se você utilizar TypeScript, você vai matar dois coelhos com uma cajadada só, porque você vai estar tipando o seu código, que vai facilitar você para manutenções futuras, como o Angular 2 ele se aproveita do metadado do TypeScript, ele vê quais são os tipos daquele cara e a partir disso ele já sabe que ele precisa injetar lá. Então não tem mais, para quem já trabalhou com o Angular 1, aquele array que você tem que passar lá de não sei o que. Você tipa ele como você já faria normalmente se você já estivesse usando TypeScript, ele pega esse metadado e já injeta os caras para você. Esse cara aqui de private com o construtor vazio é uma sintaxe do próprio TypeScript, que também tem especificação já para o futuro do JavaScript puro, onde ele simplesmente, se você declarar como private no construtor e não colocar para lugar nenhum, esses caras vão entrar como variáveis privadas de instância da sua classe. E eu estou usando o input um set unless, isso daqui, para quem não conhece, é JavaScript puro, isso daqui não é nem TypeScript, tá? Esse cara aqui é o Virtual Properties do JavaScript, o getter e setters, né? E toda vez que tiver um input, ele vai chamar esse método recebendo unless, e daí ele vai verificar, esse cara aqui é true ou false, e daí ou ele vai colocar o template, a referência do template dele no container dele, ou ele vai limpar o container dele, tá? Essa seria a ideia. E toda manipulação de template que você for fazer, de DOM que você for fazer, o ideal é que você faça isso por dentro da API do Angular. Por quê? O Angular 2 ele não está atrelado ao renderer da sua aplicação. Ou seja, o core do Angular, como vocês podem ver, esses caras são do core do Angular. O core do Angular está completamente apartado do renderer de DOM do Angular. E daí o que acontece? Se você usar completamente a API do Angular, você pode fazer server-side rendering magicamente sem precisar de quase configuração nenhuma, sem precisar subir um navegador no servidor ou qualquer coisa, qualquer bruxaria do tipo. E inclusive você pode colocar algum outro renderer qualquer que faça API, acesso nativo de API de mobile, por exemplo. E inclusive de React Native. Você consegue conectar o React Native como um renderer de uma aplicação de Angular 2. E existem cases em produção disso já, não é só uma coisa que você pode fazer. Isso já existe. Então, se você se manter controlado dentro das APIs de manipulação de template do Angular, você vai ter esse benefício mágico, inclusive de ainda está em fase experimental, a API não está completamente madura, mas existe um suporte já experimental de API, onde você pode fazer com que toda a execução de JavaScript dos seus componentes sejam feitas dentro de um service worker, fora da thread principal de execução do navegador. Só que lembre-se que no service worker ele não tem acesso a API de DOM nenhuma. Então você tem que ficar preso às APIs do Angular. Preso entre aspas, né? Fazer tudo por lá, que é uma API ótima que tem para lidar com isso. E se você quiser se manter nessa API, você vai poder fazer server-side rendering, você vai poder executar todo o seu código dentro de um service worker, sem mais ficar travando a interação com o usuário lá, se você estiver executando algum processamento pesado dentro de um componente, de um serviço ou alguma coisa do tipo. E o Angular faz essa tradução entre o service worker, entre a thread principal e do service worker, de maneira transparente para você, e você não tem que ficar tendo a dor de cabeça de ficar manipulando service worker. Quem já brincou com isso sabe que a API não é nada legal. E o mesmo exemplo desse cara aqui utilizando ECMAScript 5, só para vocês verem, você tem essa API fluente, core.directive, e você pode trabalhar da mesma forma, só que daí, claro, como você não tem o metadado de tipagem do TypeScript, você vai ter que ainda ficar preso num esquema parecido com o anterior, de injeção de dependência, onde você tem que passar o que é que você quer injetar de alguma forma, tá? Services. O que são services, né? Para quem já trabalhava com Angular 1, é basicamente a mesma coisa. O que é? É basicamente uma categoria ampla que pode ser qualquer coisa. Pode ser valores, funções, objetos, qualquer coisa que seja necessária para a sua aplicação. Quase tudo pode ser um serviço, porém cada um deve ter um objetivo, um significado único e bem definido. Mas isso são apenas sugestões. O Angular em si ele não vai impedir você de fazer nada. Você pode fazer o que você quiser no service, da forma que você quiser, você tem liberdade para isso. Só que o que eles sugerem é, olha, faça um significado, coisas de significado único, bem definidos, pequenininhos, né? O básico que a gente já conhece. E é o que eu acabei de falar.
vamos lá, serviços. O que são serviços? É basicamente uma classe pura. A única coisa que você tem aqui no seu serviço, quando você quer usar ele dentro do Angular, é que você tem que colocar esse annotation de injectable, para o Angular saber que quando esse cara esse cara aqui, ele pode ser injetado nos componentes, nas diretivas e tudo mais. Fora isso daqui é uma classe de JavaScript puro que está tendo o suporte da injeção de dependência do Angular e você pode testar ele unitariamente sem precisar do Angular, só que daí você vai ter que fazer a injeção de dependência na mão, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, já que ele recebe tudo no construtor, né? Você consegue instanciar e passar no construtor para ele, e o Angular ele simplesmente não quer ficar na sua frente, tá? E reparem, uma primeira coisinha estranha aqui que vocês vão perceber para quem já trabalhava com Angular 1 é que o módulo de HTTP dele novo aqui, ele tá dando um get e depois ele tá dando um map. Alguém tem ideia do que é esse map aqui? É o mesmo do array? Hã? É o mesmo map do array? Não, é parecido, a ideia é a mesma, mas não é o mesmo map. Não é um array que está sendo... Alguém sabe o que está sendo retornado aqui? Um chute? Isso daqui é um observer. String. Alguém aqui já ouviu falar de RxJS? Sim. Então, ele basicamente está retornando um observer, um string desse cara aqui, desse método que você está acessando. Eu vou falar mais para frente para vocês, mas basicamente todas as APIs anteriores do Angular 1 que retornavam promises agora estão retornando strings de observers. Tá? E você pode ter o suporte total nativo do Angular para trabalhar com programação reativa se você tiver interesse. Se não, você pode colocar isso daqui principalmente para um to promise, e ele vai converter para uma promise comum que você já conhece, já sabe como trabalhar, caso você não queira trabalhar com observers. Então, a mesma coisa aqui, se você for trabalhar com a API de ECMAScript 5 dele lá, tem essa API fluente que você simplesmente G core class e passa para ele o serviço que ele já vai saber quando vai precisar usar ele. Mais um conceito, os antigos filtros, para quem conheciam, né, eles mudaram de nome, agora eles não são mais filtros, eles são pipes. Ah, mas só mudou o nome? Não, eles mudaram o nome principalmente porque eles mudaram um pouco do conceito e eles quiseram deixar claro essa alteração do conceito. Tá? E por quê? Né? Não falei, mudaram de nomes? Porque eles eram grandes causadores de perda de performance. Quem já trabalhou com Angular 1 pesado sabe que se você sai metendo filtro em todos os lugares, você vai, ó... sua performance vai pro chapéu. E por mais que ainda no Angular 2 eles sugerem para você não abusar de pipes, hoje em dia você vai poder trabalhar com ele de uma forma muito mais tranquila, sem tantos medos. Por quê? Primeiro, né, alguns filtros, antes de explicar o porquê, alguns filtros antigos como o filter, quem já viu isso daí, vocês sabiam que tem um filter chamado filter no Angular 1? Estranhou, né? E um outro cara chamado order by, eles não existem mais no Angular 2, e o que o pessoal do Angular 2 sugere a gente tirou eles porque eles são danosos como filtros, como pipes. Não implementem, não façam o seu próprio pipe de filter, o seu próprio pipe de order by. Faça isso no seu JavaScript, que é o lugar de ter order by, que é o lugar de ter filtros, tá? Não no template, porque senão, mesmo no Angular 2 eles tendo melhorados pra caramba, você ainda vai ter perda de performance se você for fazer a mesma coisa no template. Eles não existem mais no Angular 2 como pipes, como filtros, e não crie o seu. E por padrão, os pipes agora eles são puros, ou seja, eles executam funções puras. Quem aqui já conhece um básico de conceito de programação funcional, sabe que uma função pura é uma função que toda vez que você tem os mesmos inputs, vai sair sempre os mesmos outputs, não importa quantas vezes você chame aquela função. Então, se o input não mudar, o Angular não precisa chamar o seu pipe de novo se ele for puro. Ele pode simplesmente pegar o resultado final. Ele não precisa ficar executando 1000 vezes aquele negócio a cada... Antigamente não existe mais, eu vou explicar, mas que seria cada ciclo de gestão que seria no Angular 1, porque os pipes por padrão, eles são puros. Então, já vai ficar muito mais leve a sua aplicação toda vez que você usar um pipe. Como eu falei, eles só são executados uma vez se a referência mudar. E isso é basicamente o que eu falei também. Tá. Não se assustem, isso daqui é só um exemplo de código, eu não vou entrar no detalhe disso, mas isso daqui é como você faria um pipe no Angular 2. Então eu estou pegando o pipe aqui do core do Angular, e daí você tem basicamente uma funçãozinha sua aqui, que ela tem que ter um método transform. Se você quiser, você tem uma interface que você pode usar de filters aqui, se você for um amante de interfaces, e no TypeScript você pode usar, mas eu evito a maior parte das vezes. Não vejo tanto benefício, tem, mas
né? Mas você basicamente tem que ter um métodozinho de transform e você tem que colocar um pipe aqui na frente. Perceba que eu estou colocando o nome dele, eu estou fazendo um pipe de fetch, seria um pipe só de exemplo para vocês que fariam fetch no servidor, e eu estou colocando ele como pure igual a false. Eu estou falando, olha, Angular, eu sei o que eu estou fazendo, e ele não vai ser puro como é todos os filtros por padrão, ele vai ser false. Se eu não colocar nada aqui, só colocar o nome dele, ele vai ser puro igual a true por padrão, tá? Tá meio quente aqui, né? Então é isso. E daí eu tô falando pro Angular, olha, eu sei o que eu tô fazendo, eu não tô fazendo caquinha, tá? E daí você tem suas variáveis aqui, eu tenho meu construtor que eu estou injetando um HTTP nele, e daí na minha função de transform eu verifico se a minha URL nova que veio, ela é diferente da antiga, e se ela for, eu vou fazer um fetch desse cara. Perceba que o HTTP aqui está retornando um observable, então eu estou fazendo aqui um map, estou fazendo um subscribe, todas as coisas que você faria com um observer. E se for o mesmo a URL, eu simplesmente vou retornar o meu ponto data. Só que como esse cara aqui é assíncrono, né, pode ser que cada vez que eu chamo esse pipe, ele tenha um resultado diferente, porque o fetch do servidor já chegou. Então esse cara, por natureza, ele precisa ser impuro. Ele precisa ser puro igual a false. Só que isso é uma exceção. Você não vai querer fazer com que todos os seus filtros da sua aplicação, no geral, eles vão ser puros. Isso daqui é a mesma coisa se você fosse fazer com o ECMAScript 5, só para vocês verem que é possível, basicamente a mesma coisa. Data binding, né? O que mudou? Tem que correr um pouquinho. Data binding, o que mudou do data binding template do Angular 1 para o Angular 2, né? Você tem essa ideia agora dos seus componentes para o DOM ou outros componentes que podem estar desse lado, né? Você pode fazer um input comum, que você já conhece do Angular 1, né, com double bracelets. Você pode fazer o input de propriedade, que agora tem essa sintaxe aqui de chavinha, e você pode fazer do DOM de output, né, do DOM ou de outro componente para o seu componente, você usa assim com parênteses. Só que repare que isso são eventos. Agora, para você subir informação, você sempre tem que trabalhar com evento. O Angular 2 ele entrou agora com a ideia de data down, event up. Ele não tem mais two-way data binding por default, como tem no Angular 1, tá? Isso é uma das grandes coisas que mudou. Se você quiser fazer o two-way data binding dessa forma, vocês podem, por exemplo, usar o ngModel com o que eles chamam aqui de banana inbox, que seria, se não tiver nada no meio, vai fazer uma bananinha, uma caixa aqui, né? Que seria um two-way data binding. Mas eu vou explicar para vocês, isso daqui é apenas sugar syntax. Não, o Angular 2 não tem two-way data binding por default. Todo two-way data binding ele não é implícito como era no Angular 1. E daí agora você tem, só pra vocês verem, né, exemplo de código. Você vai fazer o primeiro exemplo dessa forma, o de propriedade é dessa forma, o de output é dessa forma, né, com parênteses. Detalhe, agora esses caras aqui funcionam com qualquer atributos de qualquer elemento de DOM, qualquer outro componente ou qualquer web component. Você pode fazer a integração perfeita do Angular 2 com qualquer web component, utilizando os inputs e outputs desses caras dessa forma. E lembra que antes a gente tinha ngClick, ngInput, ngExchange, ng caralho a 4, de todos os eventos aí possíveis que a gente tinha. E quem aqui já lidou com eventos de DOM que não existia uma diretiva do Angular 1 que você teve que criar o seu NG de qualquer outro evento que não tinha no negócio. Isso não vai mais existir. Por quê? Agora você não tem diretivas que fazem isso. Qualquer evento de output do DOM, de outro componente ou de web components, você utiliza dessa forma, usando as chavinhas assim para esse cara. É por isso que a interface de template mudou. Agora, de forma genérica, você simplesmente fala se é output ou input ou output dessa forma para qualquer atributo. E o two-way data binding dessa forma. Mas como eu falei, o two-way data binding ele é apenas sugar syntax, tá? Na real, você poderia, por exemplo, fazer o two-way data binding dessa forma, né? De uma maneira, não sei se agora nas versões mais novas do React, mas até onde eu trabalhei, eles não tinham uma API meio estranha lá, deprecated de two-way data binding deles, lá um padrãozinho. Mas que basicamente se você quiser fazer two-way data binding até onde eu trabalhei com React, você tinha que fazer basicamente isso daqui, né? Fazer o input, o output, você pega o target do event, você pode fazer isso daqui, só que é feio pra caramba, né? Eu odeio fazer isso.
Daí existe duas diretivas chamadas ngModel de input e ngModel change de output. E se você quiser, você pode utilizar elas separadamente dessa forma aqui. Só que ainda, pô, tô escrevendo pra caramba, né? Eu só quero fazer um two-way data binding aqui, tem que ter um jeito mais simples. Pois é, se você tiver duas diretivas dessa forma, com esse padrão de um nome e um nome plus change, tá? Você pode simplesmente usar o ngModel com o banana inbox dele, passando qual que é o atributo que ele vai fazer o two-way data binding, e isso apenas sugar syntax. No final das contas, ele está usando duas diretivas para você aqui por baixo dos panos, e ele sabe, isso não está implícito. Você está falando para ele aonde é two-way data binding, onde não é two-way data binding. E por que que isso é importante, gente? Quem já trabalhou com Angular 1 sabe dos famosos ciclos de digestão do Angular, né? Da detecção de mudança dele com dirt check em todos os lugares, onde tem uns zilhões de ciclos. Às vezes você dá um clique, você dá um mouse over em algum lugar e ele roda 50 ciclos de digestão de mudança lá, tentando verificar se mudou alguma coisa para fazer aquela magia negra de 2009, 2010, do two-way data bind, de nossa, olha, eu tô escrevendo aqui, tá mudando automaticamente ali. Isso tem o seu custo, né? E na forma como o Angular 1 foi feito inicialmente, ele não foi feito pensando que isso ia ser algo que fosse precisar escalar tanto, né? E o two-way data bind implícito fazia com que você não conseguisse fazer nenhum algoritmo mais otimizado para que pudesse fazer isso de uma maneira decente. No Angular 2, né, eu acabei de falar tudo isso, e no Angular 2 eles trabalham diferente. Como eles sabem qual que é todo o input e output de tudo, eles montam uma estrutura em grafo de árvore dos seus componentes, da raiz até as folhas, e eles varrem esse grafo de forma unidirecional, se chama de cima para baixo, propagando as mudanças que já estão vindo de cima para baixo, para ter que varrer essa árvore o mínimo possível de vezes, e de uma forma que faça sentido para propagar essas mudanças, tá? E essa é a estratégia padrão que eu comentei com vocês, né, que ainda varre toda a folha, né? E o que é um grafo em árvore, né? Nossa, que bicho estranho esse, tá falando que grafo em árvore é basicamente isso, você tem o seu componente raiz, né, que vai dar um startup na sua aplicação, esse cara vai ter os componentes dele, que vão ter os componentes dele, e ele basicamente vai montar esse gráficozinho em árvore, onde ele teve uma mudança em qualquer lugar aqui, na estratégia de detecção padrão dele, ele vai lá no topo, vai ver o que mudou, já vai propagando as mudanças para baixo, se precisar ele vai varrer de novo, vai propagando para baixo, e isso vai fazer com que ele diminua muito a quantidade de vezes que ele vai ter que varrer esse cara para fazer a detecção de mudança. E ele já sabe o que é input e o que é só output. Então o que é output, ele não vai precisar ficar fazendo todas as coisas que ele fazia antes, né? E lembram que a gente mostrou esse gráfico aqui de alteração de DOM, né, dos DOMs que já foram criados, apenas de alteração dele? Basicamente é por causa disso que a gente tem essa mudança aqui. Por causa dessa otimização do Angular 2 que a gente tem essa linha quase reta aqui, que você quase não consegue perceber nesse gráfico que foi feito pelo pessoal do Meteor. Mas isso não é tudo! Só brincando, mas... o que acontece? O Angular 2 você ainda pode utilizar dados imutáveis como a cereja do bolo da história toda. Por quê? O Angular 2 ele sabe tirar proveito... Não foge não, tô na parte boa aqui. Esses caras de React aí, começa a ficar bom, eles fogem, ó. O Angular 2 ele sabe tirar proveito dos seus dados imutáveis. Por quê? Ele pode mudar a estratégia de atualização dos seus componentes, da sua aplicação como um todo, ou apenas de um componente ou outro para uma mais performática, se você estiver utilizando dados imutáveis, tá? Só que o que acontece? A imutabilidade ela requer novos paradigmas, né, para se tornar algo prático e fluente. Porque o que é imutabilidade? Basicamente eu nunca posso alterar um objeto dentro de uma mesma referência dele. Eu não posso ir na mesma referência de um objeto, se eu estiver trabalhando com dados imutáveis, ir lá e mudar um atributo de x de 2 para 1, ou vice-versa. Eu tenho que gerar uma nova referência desse cara, que é uma cópia da anterior, e os dados novos, né? Só que se eu tiver que ficar fazendo isso toda vez, sem um framework, uma estrutura, um paradigma que me apoie nisso, isso vai ficar desumano. Eu não quero ficar fazendo cópia dos meus objetos o tempo todo, né? E a programação funcional e reativa, somado ao uso de streams, é o que pode ajudar a gente a fazer isso cada vez mais e fazer com que a imutabilidade se torne algo prático para nós. E como eu disse para vocês que eu já mostrei lá atrás, os streams eles são a fundação do Angular 2,
tá? Para quem ainda não sabe o que são strings, né? Strings eles são fluxos assíncronos de dados. Imagina que, por exemplo, você tem uma promise, né? Uma promise você tem uma linha do tempo, e nessa linha do tempo, essa promise pode ou dar sucesso, ou ela pode falhar. Mas ela não pode falhar e dar sucesso, ela não pode ter vários sucessos ou várias falhas. É um sucesso ou uma falha, né? E essa promise tem essa limitação. Plus, ela não pode ser cancelada. Pelo menos até hoje, na versão atual do ECMAScript que a gente tem, se você, em um momento, você subscreveu numa promise, meu filho, você vai ter que tratar de algum modo o retorno dela. Você não pode simplesmente cancelar ela e esquece e pode a Garbage Collector passar por aqui porque eu não vou utilizar mais ele. Agora, strings, imagina que você tem essa mesma linha do tempo e você pode ter infinitos eventos nessa linha do tempo até um momento que ela acaba ou ela simplesmente dá um erro, daí ela aborta. Mas você pode ter infinitos eventos até um desses pontos ou continuar eternamente até enquanto o usuário estiver com a sua aplicação aberta. Isso é um string, tá? Strings são fluxos de dados assíncronos. E eles podem ser cancelados. Então, se você utilizar um string para fazer uma submissão HTTP, por exemplo, e você não quiser mais saber daquela submissão, diferente da promise, você pode simplesmente abortar o string e não ter que mais ficar lidando com aquilo. O Garbage Collector vai passar por lá e pronto, adeus. Então, se você for fazer alguma coisa como type ahead, por exemplo, aquele search lá que você vai escrevendo, e daí vai batendo no servidor, e daí você fez 5 submissões do servidor, só que você só quer a última, e você pode cancelar as anteriores, com strings isso é mágica. Isso é super simples de você fazer. Como eu falei, eles são parecidos com promise, só que muito mais poderosos. Eles podem ser mediados, transformados de forma declarativa, né? Como eu falei, você pode usar merge, você pode usar filter, você pode fazer map, você pode mergear dois strings, você tem 2 linhas de tempo com eventos diferentes, você quer um string só com todos os eventos dessas 2 linhas de tempo, desses 2 strings anteriores, você pode dar um merge nesses caras. Você tem uma ferramenta, uma API super poderosa para fazer manipulação com isso de uma maneira reativa, tá? E como eu falei, os HTTPs e outros módulos que antes retornavam promises agora estão retornando strings. E eles utilizam por trás dos panos um carinha chamado Reactive Extensions, RxJS, que ele substitui o que antes era o kill no Angular 1. Tá? E eu tenho que correr, gente, está acabando meu tempo, que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Basicamente, só para dar uma ideia para vocês, eu vou fazer um componente onde esse componente sozinho ele vai ter uma estratégia de detecção de mudança diferente que vai se aproveitar de dados imutáveis e dos strings, ou seja, sendo ainda mais performático do que a estratégia de detecção de mudança padrão do Angular. Então, eu vou fazer isso e eu vou utilizar a classe base de strings do RxJS, que é o Observable. E daí o que acontece? Eu vou ter o meu componente, que ele vai ter esse seletor, eu vou falar para ele, ó, detecção de mudança desse componente não vai ser a padrão, vai ser um push. E daí esse template eu vou ter um pipezinho, que é um pipezinho mágico do Angular 2 chamado async. E esse async significa que esse cara que ele for receber como entrada, se ele for qualquer cara assíncrono, ou seja, uma promise, um string ou algum event emitter padrão do Angular 2, ele vai esperar esse cara retornar o resultado que ele vai retornar e ele vai só fazer o bind aqui no template desse cara. Ou seja, eu posso, em vez de precisar no meu JavaScript tratar a promise, tratar o string, subscrever no string, dar um den na promise, pegar o resultado dele e depois jogar para o template, não. Eu posso jogar a promise ou o string diretamente no template, usar esse pipe async e o próprio Angular 2 cuida dele, inclusive fazendo a inscrição e a subscrição, né, cancelando a inscrição dele no momento que o seu componente morrer. Então você não precisa manualmente ter que ficar, olha, subscreve nesse cara agora no hook de destruição do componente, você vai ter que se subscrever nele, senão você vai ter aqui memory leak. Não, se você jogar direto no template e usar esse async, mágica, ele faz tudo para você. E então eu tenho aqui, na minha classe, eu vou ter uma lista com 3 mensagens e o que eu quero é que a cada meio segundo troque a mensagem aqui do meu template nesse hey alguma coisa. E como é que eu faço isso com observers? Eu posso falar, olha, eu vou criar um observer que ele vai se basear no intervalo de 500 milissegundos. E daí ele vai ter um evento a cada 500 milissegundos, né, meio segundo. Cada um desses eventos eu vou mapear para uma das mensagens dessa minha lista. Então aqui ele vai começar com o índice 0, 0, 1, 2, 3, e eu vou pegando os índices desse cara aqui.
mapeando para uma dessas mensagens e eu vou falar, olha, pega apenas os 3 primeiros, que são o tamanho da minha lista de mensagens desse cara. E daí eu pego cada um desses caras aqui, ele gerou uma nova versão de string. Os strings, por padrão, eles são imutáveis também. Eu nunca estou alterando o string anterior, assim como um map, um filter do array, nunca está editando o map ou filter do array anterior. Eu estou criando sempre um novo aqui, string. E eu estou pegando esse último string que foi criado e eu estou jogando diretamente nesse atributo que está sendo utilizado no template. E, mágica, quando você fizer isso e você subir esse cara, você vai ver esse cara aqui de meio em meio segundo trocando até chegar no último e ele vai ficar parado com essa última mensagem aqui. Tá? Você tem todo o suporte do framework para fazer isso. Então, vamos lá. Não dá mais tempo, mas para mostrar para vocês, existe um cara no GitHub chamado NGRX, que são extensões reativas para o Angular 2, feitos pela comunidade, inclusive por core committers do Angular 2, do NGRX, né, do RxJS, né, Reactive Extensions, feitos especificamente para o Angular. Então você tem um carinha de Store, que é basicamente o Redux do React. Ele é basicamente a implementação do Redux do React com strings. Tá? Tem o DevTools, que é basicamente o DevTools do Redux também, que eu vou mostrar para vocês muito rapidamente, e um carinha também muito interessante para você isolar efeitos colaterais dentro da sua estrutura aqui Redux-like com strings. Então você tem todo o suporte nesse cara para trabalhar com programação reativa aqui. E daí, se a internet ajudar, eu vou mostrar muito rapidamente para vocês um exemplozinho disso. Então eu tenho uma aplicaçãozinha aqui de um to-do list, que ele vai carregar rápido, espero, né? Vamos lá, internet, ajude. Talvez não, né? Ou talvez sim, ou sei lá, talvez deu erro. O negócio chama Reflux, que é o Redux com strings. Então, bacana. Então, parece que não vai carregar, mas o que eu ia mostrar para vocês é basicamente a mesma coisinha para quem já conhece de Redux, onde você vai mexendo na sua aplicação e vão aparecendo as actions aqui do lado, e você pode cancelar ela, voltar, não sei o que, comitar, e você tem basicamente a mesma coisa, a mesma ideia que você tem no React, implementado com strings para o Angular. Tá? E com um boilerplate muito curto, é muito simples você fazer o setup disso com os strings. E, bora lá, já que esse negócio não vai carregar. Quer começar com o Angular 2? O Angular 2 ele tem uma CLI própria agora, que é o melhor começo para você. Quem quiser brincar com o Angular 2, instala o Angular CLI pelo NPM. Ele vai te dar para você um scaffolding para você criar um projeto novo, com várias opções. Ele pode subir servidor de desenvolvimento com live reload para você dessa sua aplicaçãozinha que você criou. Ele pode gerar scaffolding de rotas, componentes e tudo mais para você na sua aplicação. Pode fazer o build para você, tanto de desenvolvimento como de produção, fazendo inclusive tree shaking e um monte de coisa doida para fazer um build super pequeno para vocês. E, inclusive, já executando o teste tanto de unidade como end-to-end, com todo o setup pronto para você não perder a sua tarde inteira fazendo setup de protractor, não sei o que, karma, né? Tá tudo pronto. Inclusive, todo o scaffolding que ele faz de componentes, rotas e tudo mais, ele já cria... Vai ter que tocar a bateria. Ah, cara, não vai dar tempo. Suave. E todo o scaffolding que ele vai fazer, ele já faz scaffolding inclusive com os testes, tá? A base dos testes para vocês. E é isso aí, só que ainda está em beta, tá? Não está na versão final, então não está tudo ainda perfeito, maravilhoso. Tem um projeto de seed, se vocês quiserem já começar um negócio para produção hoje e não querem esperar o Angular CLI já tá daqui a alguns meses está na versão final, você pode usar o seed do Angular 2 mesmo. Para quem tiver aplicações, migrar de aplicações de Angular 1 para Angular 2, você pode subir o Angular 1 e o Angular 2 ao mesmo tempo, na mesma aplicação, e você pode utilizar componentes, diretivas do Angular 1 no Angular 2 e vice-versa. Tá? Então pode ser um ótimo caminho de migração para quem já tem alguma coisa grande em Angular 1, ou mesmo você está fazendo em Angular 2, mas tem aquela diretiva matadora feita em Angular 1, que ainda não tem nada em Angular 2, e você não quer desenvolver o seu agora, nesse momento que o projeto está foda, tá não sei o quê. Então usa o NG Upgrade que tem, que você pode fazer isso de uma maneira super simples, e tá o exemplo de código, depois vocês vejam em casa. Tem suporte aí 9+, tá? Quem precisa ainda ser triste, dá suporte para coisa velha.
E é isso aí, galera. Tem um monte de referência para vocês verem depois aí. Não vai dar pra gente conversar agora, mas a gente pode tomar cerveja depois aí, bater um papo, ou senão vocês pegam as referências aqui e dão uma olhada por vocês mesmo. Não dá tempo de perguntas, desculpa? Obrigado. Valeu.